Olá, bom dia. Eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus agora, nesta manhã, no texto que está na Carta aos Efésios, capítulo 2. Acompanhem com muita atenção, alegria e fé no coração a leitura da palavra de Deus, que diz assim: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da vossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos pecados e delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Vamos ler até aqui e depois eu vou continuar no restante do capítulo. Oremos. Pai querido, nós queremos em primeiro lugar te agradecer pela alegria de ler a tua palavra e pedir que o Senhor nos dê orientação, iluminação, a fim de que possamos entendê-la. Pedimos também, Pai, poder para que possamos viver tudo aquilo que o Senhor nos ensinar nesta manhã. Em nome de Jesus que pedimos. Amém. Eu particularmente gosto muito de filmes de virada. Aqueles filmes em que tudo começa mal, você vê as coisas cada vez ficando piores e parece que não vai ter uma solução e de repente acontece uma virada. Um filme da minha juventude, que teve agora um remake há um tempo atrás, que foi muito emblemático, que veio muito à minha memória, é Karate Kid, que teve aí a série Karate Kid 1, 2, 3, acho que até o 4, e tivemos agora um remake. O que acontece no filme? Nós temos um garoto que está chegando numa cidade, vindo de uma outra cidade. Ele é um garoto franzino, magro, um garoto comum. Mas a namorada do rapaz mais popular da escola, ou a menina que ele está interessado, se interessa por esse garoto, que é o Daniel. E aí eles começam um namorinho. E logo isso suscita a ira do outro rapaz. E esse outro rapaz é lutador de karatê. E tem uma gangue junto com ele, que luta junto com ele. Então eles começam a fazer várias ciladas para poder, de alguma maneira, prejudicar o Daniel. Até o momento em que eles conseguem encurralá-lo e começam a bater nele, e surge um salvador, né? Que se torna depois o seu treinador. E aí o salvador dele, ele faz uma proposta pro instrutor de karatê dessa gangue, que eles iriam resolver aquele problema no torneio de karatê que iria acontecer. Acontece que o Daniel nunca tinha lutado karatê. E ele é treinado para aquele torneio. E no torneio, que é inesperado, acontece. O iniciante ganha o torneio. E ali nós temos a virada. Nós temos aquele que é considerado o mais fraco, o mais frágil, o mais vulnerável, vencendo aqueles que são considerados os mais fortes. Eu gosto muito disso. Eu acho que muitas pessoas gostam e muitas não sabem por que gostam. Mas no fundo gostam porque nós temos nisso um reflexo da grande virada do universo. A grande virada que aconteceu na cruz do Calvário, quando Cristo venceu as forças do mal e nos libertou dos nossos pecados, vencendo a morte. Esses filmes ou outras obras de ficção que revelam viradas daquele que aparentemente é mais fraco vencendo o mais forte, eles no fundo apontam para a grande virada do cosmos, do universo, a virada da ressurreição, em que Cristo ressuscita, vencendo a morte, aquele que parecia fraco, aquele que parecia impotente, se torna forte e poderoso e vence o mal. O texto que nós acabamos de ler, da Carta aos Efésios, vai nos falar disso. Vai nos falar dessa virada que aconteceu com relação à maldição do pecado.
é a virada em que acontece na vida de todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, eu quero trabalhar com vocês o seguinte tema nesta manhã. Você está na igreja, o único lugar deste mundo onde a maldição é revertida. Você está na igreja, o único lugar deste mundo onde a maldição do pecado, onde a virada sobre o pecado acontece. Eu quero falar em alguns tópicos a respeito desse tema tirados do texto. O primeiro deles é que em Cristo você é vivificado. Em Cristo você é vivificado. O que isso significa? Que em Cristo você é tirado da morte para a vida. A gente leu aqui os 10 primeiros versículos da carta de Paulo aos Efésios e exatamente sobre isso que esses 10 primeiros versículos vão nos falar, né? Ele vai nos mostrar o que nós somos, e nós somos o quê? A igreja. E o que é a igreja? Né? A igreja é o lugar onde o Deus visível se torna visível. O Deus invisível, aliás, se torna visível. A igreja é a própria prova da existência do Cristo vivo. A igreja é a prova do Deus que reverte a maldição e de que a maldição foi revertida. Porque é na igreja que estão aqueles onde isso aconteceu. A reversão da maldição. Paulo aqui fala pra gente nos versículos 2 e 3 que nós temos 3 grandes inimigos. O mundo, que é um estilo de vida, caminhos, ideologias, pensamentos que muitas vezes nós seguimos. A carne, ou seja, esse desejo que há dentro de nós, que luta contra a vontade de fazer o que agrada a Deus e que muitas vezes nos enreda, nos aprisiona e nos impede de fazer aquilo que realmente agrada a Deus. E o diabo, que ele é chamado aqui de príncipe da potestade do ar. É sob a influência dele que muitas vezes nós obedecemos. É sob a influência dele que muitas vezes nós seguimos o mundo e os nossos desejos da carne. O que Paulo diz que é isso? Ele fala que isso é morte. Estar sob o domínio do mundo da carne e do diabo é morte. Ou seja, estar fora de Cristo. Movidos por essas forças. E Paulo resume essa situação com a seguinte frase. Ele fala que nós éramos, por natureza, filhos da ira. Filhos da ira. O que isso significa? Lembra de Gênesis capítulo 3? Onde ali Deus ele dá um diagnóstico, ele é como um médico, e está dizendo para o homem, olha, vocês têm uma doença, pecado, vocês têm um problema, pecado. E qual é a consequência disso? Qual é a consequência do que vocês têm? Então Deus ali dá um diagnóstico. E ele fala que o que a maldição do pecado provocou. Ele fala que a maldição do pecado provocaria conflitos. Ele fala que a maldição do pecado provocaria problemas de relacionamento. Que por causa da maldição do pecado a mulher tentaria controlar o homem. E o homem usaria essa força para subjugar a mulher. Ele fala que por causa da maldição do pecado o trabalho seria doloroso e árduo. Ou seja, a maldição do pecado afetou tudo. Afetou relacionamentos, afetou as nossas emoções, afetou o mundo, o cosmos, a maneira como nós nos relacionamos com ele, afetou todas as coisas existentes. E Paulo nos mostra isso. Agora, aqui em Efésios 2, se referindo de forma indireta ao que aconteceu em Gênesis capítulo 3. E ele deixa claro logo a mensagem dele. Aqui nos 10 primeiros versículos ele fala, você não pode fazer nada para reverter essa maldição. Você não tem como, você não tem força, você não tem poder para reverter essa maldição. E isso é o principal ponto de estar morto. O morto não tem força para reverter a maldição. O morto não tem força para subjugar o mundo, a carne e o diabo. A morte é a total impotência de lutar contra isso. É uma incapacidade radical e total de viver. Você consegue entender isso? Pensa nos corpos mortos mesmo, literalmente mortos, que apodrecem. Eles não ficam vivos. Eles não andam, eles não se mexem, eles não se movimentam, eles só ficam mortos. É a mesma coisa para aqueles que estão espiritualmente mortos. Ou seja, se nós somos deixados entregues a nós mesmos, nunca vamos reverter a maldição do pecado. E teremos a consequência da maldição do pecado, que é a morte. Quem pode? Quem pode reverter a maldição?
Jesus, Cristo. E essa é a notícia que Paulo nos dá no versículo 5 aqui da carta aos Efésios, que em Cristo, nós que estávamos mortos em nossos delitos, ele nos dá vida com Cristo e pela graça nós somos salvos. É por isso que você pode vencer a luta contra o mundo, a carne e o diabo, porque você está em Cristo. Pensa bem, imagina que você está em cima de uma ponte. E aí tem dois objetos lá embaixo que você está observando. Como é que você sabe qual deles está vivo e qual deles está morto? O que está vivo é um peixe. Ele está se mexendo. Ele está nadando contra a maré. Ele está nadando contra as correntezas da água. O que está morto é um pedaço de pau. Ele está parado. Ele só está sendo levado pelas ondas, pela correnteza. Essa é a diferença do morto para o vivo. O morto espiritualmente é levado pela correnteza. Correnteza do mundo, correnteza da carne, do diabo. O vivo espiritualmente, ele nada. Às vezes ele cansa. Às vezes ele é levado um pouquinho pela correnteza, mas logo ele volta de novo a nadar e luta contra a correnteza. Ele está numa luta constante, que é muito difícil, mas ele está lutando. Essa é a diferença do que está espiritualmente morto para o que está espiritualmente vivo. E aí eu quero que você olhe para a sua vida. Como é que está a sua vida? Você está sendo levado pela correnteza? Você está sendo conduzido pela correnteza deste mundo ou está nadando contra ela? Olha para a sua vida. Analise a sua vida à luz do que Paulo está falando aqui para nós. Como está a sua vida? Você está nadando ou você está parado? Agora, o texto continua e o texto nos fala assim, tá, mas de que maneiras mais Jesus reverte essa maldição? A gente já viu que a gente estava morto e ele nos dá vida. Esse é o primeiro tópico. Como mais? Segundo tópico, você estava excluído e em Cristo você foi incluído. Você estava excluído e em Cristo, com a reversão da maldição do pecado, você é incluído. Olha comigo os versículos 11 a 13. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis em Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Lembra quando Deus chamou Abraão para ser pai de um novo povo, Israel? Ele deu a Abraão um sinal chamado circuncisão. Era uma marca física no corpo que tinha como objetivo separar Israel das nações pagãs. Todas as demais nações eram chamadas de incircuncisas, de gentios. Agora, Paulo, o que ele faz aqui? Paulo aponta para a circuncisão e lembra os cristãos de Efésios que eles não estavam apenas mortos, mas que eles estavam excluídos da comunidade de Israel. Hoje em dia isso incomoda pouco a gente, porque ninguém está muito preocupado se nasceu ou não nasceu judeu, né? Mas você precisa entender o que era não ser judeu no Antigo Testamento. Não ser judeu, não fazer parte da nação de Israel no Antigo Testamento, era ser excluído da salvação. Era sem Deus no mundo e sem salvação no mundo. Então, a razão disso, a prova, aliás, disso, é que todas as promessas de Deus vêm o quê? Por meio do pacto que ele fez com Israel. Todas as promessas de Deus passam por esse pacto de Deus feito com Israel. Não há promessa de salvação na Bíblia sem que seja por intermédio de Israel. Então, era uma notícia ruim ser gentil. Era uma notícia ruim estar fora da comunidade de Israel. Significava que, com relação à salvação, a pessoa era um marginal. E ela não tinha chances alguma de entrar. Até que Jesus trouxe os gentios, aqueles que não eram da comunidade de Israel, para dentro da comunidade. Então, presta atenção. Olha o versículo 13. Releia o versículo 13 na sua Bíblia. O que ele quer mostrar para a gente?
Que você estava morto, né? Mas agora você está vivo. Que você estava distante, mas agora você foi aproximado. Percebe? Percebe que você não podia fazer nada? Que você é como se estivesse olhando do lado de fora, vendo as pessoas jantarem dentro da casa e você não tinha como entrar. Tinha que vir alguém que estava dentro da casa, abrir a porta e te chamar para jantar junto com eles. Foi isso que Deus fez. Ao nos aproximar, ao nos incluir como fazendo parte do seu povo. E hoje, quem é o verdadeiro Israel? A igreja. Você é o verdadeiro Israel. O povo de Deus é o verdadeiro Israel. O derramado sangue de Cristo nos aproximou de Deus e nos trouxe de volta para a casa de Deus. Então, eu, por exemplo, durante parte da minha vida, eu fiquei muito preocupado em me encaixar. E a maioria das pessoas fica preocupada em se encaixar, né? E a gente tem muito medo de ser excluído. Excluído de um grupo, excluído de uma associação, excluído de um grupo de amizades, né? E a gente acaba se esforçando para fazer parte do clube certo, da escola certa, do time certo, do grupo certo, da roda de conversa certa. Então a gente tem esse anseio de ser aceito um pelos outros. O que esse anseio revela? Esse anseio revela um eco do nosso desejo maior de estar dentro do corpo de Cristo. Os anseios deste mundo para fazerem parte dos grupos revelam o grande anseio do nosso coração, que é fazer parte da igreja, do corpo de Cristo. Então, graças a Deus, porque você foi trazido para fazer parte desse corpo. Graças a Deus porque você foi colocado dentro da igreja. Graças a Deus porque você foi aproximado, porque a maldição do pecado foi revertida. Esse então é o nosso segundo ponto. Terceiro ponto. Terceiro ponto diz o seguinte: você estava em divisão, mas em Cristo você foi reconciliado. Você estava em divisão, mas em Cristo você foi reconciliado. Olha comigo os versículos 14 a 18, capítulo 2 de Efésios. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo em Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros que estavais longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Porque por ele... até aqui, até o versículo 18. O versículo 14, ele começa com a palavra porquê. É uma explicativa. Ele está explicando alguma coisa. O que Paulo está nos explicando? Paulo está nos explicando os detalhes de como os que estavam longe foram aproximados. Lembra, voltando mais uma vez para Gênesis capítulo 3, lembra que Adão e Eva pecaram, e a partir do momento que Adão e Eva pecaram, nós entramos em guerra contra Deus? Mesmo que a gente quisesse ser reconciliado, mas é claro que a gente não quer por causa do nosso pecado, mesmo que a gente quisesse, a lei de Deus requer um juízo. Ou seja, nós estamos em guerra contra Deus porque nós pecamos contra Deus e ele precisava executar o juízo dele sobre nós. E a gente vai ver na narrativa bíblica isso acontecendo o tempo todo. Já começa com Caim e Abel, quando Caim mata Abel. Começa com José, depois continua com José e seus irmãos, quando os irmãos de José vendem José como escravo por Egito. Mas a maior divisão que acontece, que a Bíblia nos mostra, é a divisão entre judeus e gentios. E a lei que foi dada a Israel para ser uma bênção, para aproximar as demais nações de Israel, para atrair as nações a Israel e mostrar Israel como uma nação diferente e uma diferença que atraía, promoveu orgulho em Israel. E Israel deixou de ser bênção para o gentio porque ficou orgulhoso. Então, essa lei que visava promover paz e reconciliação, ela acaba promovendo hostilidade.
até que Jesus vem. E quando Jesus vem, ele reverte a maldição e destrói essa barreira. Como ele fez isso? Primeiro, ele manteve a lei de Israel. Não como um judeu orgulhoso, que era o que eles faziam antes, mas como um ato de amor. E ao cumprir a lei, ele colocou de lado aquilo que separava judeus de gentios. Ele não veio simplesmente como o herdeiro de Davi para manter a lei pelos judeus ou dos judeus. Ele veio como segundo Adão, para cumprir a lei no lugar dos gentios. Gentios e judeus estavam em guerra contra Deus. Ambos precisavam ser reconciliados, mas não através de dois salvadores, um salvador gentil e um salvador judeu, mas através de um único salvador que representaria ambos, gentios e judeus. Então, em Cristo, uma nova humanidade é criada. Um novo homem é criado. Um corpo chamado igreja é criado. E acontece, então, por meio da cruz, a reconciliação de todos os povos, judeus e gentios, com Cristo, com Deus. Por quê? Porque a justiça de Deus foi satisfeita na cruz, quando Cristo morre pelos nossos pecados. Então, para que a paz fosse declarada, para que os judeus se aproximassem dos gentios e houvesse a reconciliação, o juízo de Deus precisou ser decretado em cima do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não é assim, gente, que os gentios entraram no Israel histórico. E também não é verdade que a igreja gentílica substituiu Israel. Mas em Cristo, os judeus crentes e gentios crentes são reconciliados para ser uma só raça, um só povo, os cristãos. Eu sei que a maioria aqui é cristão, né? Talvez os que vão me assistir, a maioria sejam cristãos. Mas talvez haja algum entre vocês que ainda não se reconciliou com Deus em Cristo Jesus. Espero que, ao ver essa mensagem, você fale seriamente com Deus, se ainda não houve reconciliação sua com Ele, e peça que Ele fale ao seu coração e transforme o seu coração. Não deixe isso para amanhã, não. Não deixe isso para depois, não. Agora é a hora. Faz isso. Esse é o momento. Em seu coração, volte-se a Deus, coloque a sua fé nele e coloque a sua nova vida em Cristo Jesus, porque só Ele, somente Ele, reverte a maldição do pecado. Mas por que Ele fez isso? Qual o objetivo de Cristo ter feito isso? E Paulo, então, vai terminar a carta aos Efésios, pelo menos o capítulo 2 da carta aos Efésios, nos falando sobre isso. Eu quero, então, convidá-lo a ler os nossos últimos versículos para a gente, então, para o nosso último tópico. Versículo 19 a 22. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresceu para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Paulo traz em suas cartas várias imagens diferentes, várias metáforas para descrever a nossa identidade em Cristo Jesus. Mas você percebe algo em comum com essas imagens, com essas metáforas? Nenhuma delas traz a ideia de uma identidade individual. Elas mostram uma identidade corporativa, comunitária, coletiva, né? É reino de Deus, família de Deus, o corpo de Cristo, ou seja, são metáforas poderosas que falam da intimidade com Deus, né? Que falam dos privilégios que nós temos em Deus, do nosso acesso a Deus e de que nós somos incluídos para fazermos parte dele. Mas a metáfora que Paulo trabalha melhor é quando ele fala que somos o templo de Deus. E isso é o que você é. Você é o templo de Deus. Desde o Jardim do Éden, passando por Israel na Terra Prometida, passando por toda a história do povo de Deus, o povo de Deus é o lugar onde Deus habita. É um lugar onde Deus está, o Deus Santo está.
Olha o que os profetas do Antigo Testamento declararam. Eles disseram o seguinte: Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Onde que Deus habita então? Que tipo de ambiente é esse? Se não é em edifícios feitos por mãos humanas, aonde que é? Deus habita em edifícios feitos por mãos divinas. Você. É em você que ele habita. Porque você é um edifício feito pelo próprio Deus. Ele habita em você. Você é o templo de Deus. Você é a habitação de Deus. E aí, como você sabe quem faz parte desse povo de Deus? Quem Deus habita? Porque não é o salão, o local de cultos onde as pessoas se reúnem em si, que é a igreja. Mas são as pessoas onde Cristo reverteu a maldição. Então você sabe quem é o povo de Deus quando você vê na vida das pessoas a maldição sendo revertida. Quando você vê que eles são amigos de Deus, eles são íntimos de Deus, eles estão em paz com Deus e paz uns com os outros. Quando você vê que essas pessoas são literalmente o templo de Deus, onde Deus habita. Eu estou falando de você. Você é crente ao templo de Deus. Você é a sala onde Deus habita. Você é a morada e a habitação do Deus Altíssimo. Então, para de pensar a vida cristã como algo distante de você, como a igreja lá onde você se reúne, o salão de cultos. Não, você é parte dessa vida cristã. Você é o lugar onde Deus habita. E para de pensar também a vida cristã como um esporte individual. Como, por exemplo, o tênis, onde uma pessoa joga contra a outra. Não, o cristianismo, a vida cristã, tem mais a ver com futebol. Você faz parte de um time. A gente está junto nisso. A gente é um time. E aí é interessante que, frequentemente, quando a gente lê passagens como essa ou outras passagens na Bíblia, a gente imagina Deus habitando lá no futuro, né? Lá na Terra Santa, na Nova Jerusalém, novo céu e nova terra. É geralmente assim que a gente pensa. Mas o que Paulo deixa claro pra gente aqui é que o futuro é agora. Paulo está falando no plural e no presente. Deus habita agora em você. Você é a morada, a habitação do Deus vivo. Então, Deus reverteu a maldição para habitar em você. Deus te vivificou para habitar em você. Deus te deu a nova vida para habitar em você. Deus te aproximou para que Ele habite em você. Tudo o que aconteceu, a virada aconteceu para que Deus habite em você. Então, quando você visita alguém, Deus está habitando em você. Quando você aconselha alguém, Deus está habitando em você. Quando você ora, Deus está habitando em você. Quando você sai com seus irmãos para lanchar e faz um momento de comunhão, Deus está habitando em você. Quando você se reúne na igreja, às quartas-feiras para os estudos bíblicos dos lares, aos sábados os jovens se reúnem para o Pense, nos acampamentos da igreja, Deus está habitando em você. No dia a dia, onde quer que você esteja, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua vizinhança, Deus está habitando em você. E aí, muitas vezes, quando a gente está lá na igreja, na reunião comunitária, a gente tem uma atitude como se aquela casa comunitária não fosse a nossa casa. Como se a gente também fosse visitante ali, fosse o lugar que a gente está frequentando como visitante. Mas pensa bem, se você tem uma luz queimada na sua casa, uma cadeira quebrada, um sofá rasgado, você vai esperar alguém que está de fora, que está te visitando para arrumar isso? Não, você que vai arrumar, não é? A mesma coisa deveria acontecer na casa de Deus. Você não tem que esperar o outro fazer. Faz. Você está vendo alguma coisa errada e você pode fazer? Faz. Porque é a sua casa. É a sua morada, é a sua habitação também. Esse senso de pertencimento, de que aquilo ali eu faço parte desse povo, dessa igreja, que somos eu e ao mesmo tempo nós,
Isso é essencial para que a gente possa viver o cristianismo. É assim que nós temos que viver na igreja. A igreja não pertence aos pastores, aos presbíteros e diáconos. A igreja é você. Você é a família de Deus. Então viva na igreja como alguém que pertence a ela. E eu não estou falando só de trocar uma lâmpada, de arrumar uma cadeira. Eu estou falando também de discipular a gente, de aconselhar a gente, de ensinar pessoas a lerem a Bíblia, de estudar a Bíblia com outras pessoas, de servir as viúvas, os órfãos, as solteiras, as divorciadas em suas necessidades. Eu estou falando de um aspecto mais amplo do que apenas logístico do cuidado de manutenção de igreja. Você já entendeu o que eu estou querendo dizer para você? Já sacou o que eu estou querendo dizer? Eu estou falando que o seu chamado é muito mais amplo do que você pode imaginar. Então, quer participar dessa virada? Quer ser alguém que é instrumento para essa virada? Quer ser alguém que é um reflexo dessa virada? Da reversão da sorte e da maldição? Venha Cristo. Venha Cristo porque Ele reverteu a maldição. E Ele continua revertendo. Não se esqueça, Ele te chamou e continua te chamando para viver para a glória dEle. Que Deus te abençoe.